CBN, Emprego e Oportunidades. Dimas Facioli, especialista em recursos humanos, nosso colunista aqui do Emprego e Oportunidades. Bom dia, Dimas. Bom dia, Regia. Bom, fiz uma provocação aqui com os ouvintes logo cedo do nosso tema, falando sobre a motivação do trabalho, né? O que motiva o pessoal a acordar cedo, a colocar aí aquela boa roupa, ir para o trabalho com aquele sorriso. Aliás, a gente tem vários desafios, né? Alguns ouvintes até falaram, o que nos motiva aqui é pensar nos boletos, né? Mas, claro, tem toda uma questão que tem que levar em conta, né, Dimas? A ligação ali com os colegas de trabalho, tá de bem com a profissão que a pessoa escolheu também. São vários fatores que motivam, inclusive, o aumento da produtividade, né? Sim, sem dúvida. Trabalhar feliz, né? Ele é bastante produtivo, né? Até essa questão do humor, né, em relação a pagar os boletos, por exemplo, já é algo salutar, né? Exato. Significa, obviamente, que a gente tem que pagar as contas, mas eu estou indo feliz pagar minha conta, né? Ou pelo menos ganhar o dinheiro para pagar a minha conta, né? Então, essa aqui é uma pesquisa feita, né? A gente sempre traz aqui, a gente falou disso já algumas vezes aqui sobre a questão da felicidade, mas essa pesquisa aqui mostra que 89% das empresas, das companhias, reconhecem que bons resultados são diretamente ligados à motivação e à felicidade dos colaboradores, né? O estudo mostra que 79% dos profissionais se sentem, de modo geral, felizes com o trabalho. Talvez o humor aí do boleto esteja refletindo isso, né? E os 5 principais fatores que promovem esse sentimento são gostar muito da profissão, então gostar muito do que faz, por isso que é muito importante a gente fazer uma boa escolha, né? Entender exatamente o que a gente quer fazer. Um bom equilíbrio entre vida pessoal e profissional, 62% das pessoas responderam isso. Ser tratado com igualdade e respeito, 58% das pessoas listam esse tratamento, né? Sentir orgulho da organização, 53%, e 51% sentir-se realizado com o trabalho. Então, esses são os 5 principais fatores ou sentimentos, né, das pessoas em relação à felicidade. Por outro lado, aqueles que estão infelizes assumem que o sentimento gera consequências no dia a dia. Na percepção deles, os principais impactos são falta de motivação, obviamente, se você está feliz, você não está motivado, implicações psicológicas, forte abertura a novas oportunidades de trabalho, 81% das pessoas falam isso, né? Baixa produtividade, 72%, e postura pouco empática com colegas de equipe, né? 58% das pessoas também fazem referência a essa questão quando estão desmotivados, né? Então, assim, bastante importante a gente lembrar aqui também do papel da liderança. A pesquisa fala disso, né? 94% dos entrevistados acreditam que a satisfação é influenciada pela atuação da liderança. E dentro desse grupo, 50% não só fazem essa associação, como consideram ser o ponto essencial na conquista da felicidade do trabalho. Então, muito importante também o trabalho das lideranças, né, para poder motivar as pessoas. Às vezes a pessoa chega no trabalho numa segunda-feira, por exemplo, não tão motivado, né? E aí ele trabalho do chefe olhar para isso, né, e trabalhar essa questão, né? E aqui estão as razões das demissões voluntárias, que a gente já falou aqui também, né? 31% dos empregados indicaram que a saída do último emprego se deu de forma voluntária, quer dizer, ele quis ir embora, né? E associou aqui quase 60% a ausência de felicidade no trabalho para poder pedir demissão, a falta de perspectiva de crescimento, a busca de novos desafios e a ausência de reconhecimento. E as empresas falam aqui, como você disse, né, o que a felicidade pode trazer, né? Então, as empresas entendem que os colaboradores felizes são mais produtivos, 89% das empresas dizem isso, né? São inovadores e criativos, 74%, são cooperativos com colegas de equipe, leais à empresa e superam expectativas e metas das pessoas com felicidade no trabalho. Então, enfim, bastante informação aqui dessa pesquisa é sobre essa questão da felicidade no trabalho, e de fato ela faz muita diferença, né? Ela também está associada em alguns estudos aqui à redução, por exemplo, de acidentes, a redução do processo de distração de uma maneira geral, né, que a gente tem hoje, enfim,
A gente vem falando disso aqui também, essa questão, por exemplo, do uso de celular, né, o uso consciente do celular. Então, a concentração também é muito maior quando você está feliz, né, quando de fato está feliz no trabalho. Com certeza, Dimas. E você fala do papel do gestor, né, da liderança também, principalmente observar isso tudo para não deixar aquele clima ruim entre um e outro ali, também contagiar os demais do grupo, né? Sem dúvida, né? Então, enfim, é uma obrigação do líder também ter essa felicidade, né, para ele poder, enfim, como você disse, contagiar, né, contagiar o time todo e as pessoas que estão mais para baixo num determinado momento tentarem fazer, equilibrar, né, esse nível de motivação para poder trabalhar melhor, né? Tem uma relação aqui também, não está nessa pesquisa, está em outra, que é a questão da felicidade no trabalho aumenta a venda, por exemplo, né? Então as pessoas são mais produtivas também vendendo melhor, porque ela contagia o comprador, né, no processo de empatia, né, do processo de negociação. Então, enfim, bastante importante também falar dessa questão do alinhamento entre o profissional e a companhia, né? Muito importante para a felicidade dele que isso esteja alinhado, né? O equilíbrio entre vida pessoal e profissional também. Líderes abertos, né? A gente acabou de falar disso, para auxiliar e apoiar os liderados quando necessário, né? E a questão de flexibilidade também é bastante importante para aumentar a felicidade no trabalho. É isso, a gente vai tendo, claro, com essa pesquisa e com tantas outras que são realizadas, acabam ajudando, norteando aí as organizações a terem essa percepção também, porque talvez algumas questões de comportamento acabam passando despercebidas também, né? Então é preciso ter esse olhar sempre atento para poder garantir, claro, o papel da empresa, que é pensar aí no seu faturamento, na sua produtividade, mas também do bem-estar do colaborador, né? Porque senão ele não vai colaborar, né? Se ele não estiver feliz, ele não vai colaborar de todo, né? Não significa que as pessoas são displicentes em relação a isso, mas quanto mais feliz, mais colaborativo é o profissional. E a gente tinha isso empiricamente, agora as pesquisas estão cada vez mais trazendo essa informação, como você disse, né? Para as empresas também tomarem essas medidas, né, que trazem melhor felicidade. Então, tomar cuidado desde o processo de contratação, né, para ver se de fato a expectativa do profissional vai se alinhar à expectativa da companhia, né, como é que ele faz para fazer esse alinhamento, né, essa questão aberta de conversar sempre com os profissionais e usar pesquisas internas também, né, faz lá de vez em quando a pesquisa para identificar como é que está o humor, como é que está a motivação das pessoas, porque isso é muito importante para as empresas e, obviamente, para as pessoas também. Com certeza, Dimas. Aqui, para a gente poder fechar, tem uma pergunta de ouvinte falando sobre a escolha. Você, no início, falou que aquele profissional que talvez não está satisfeito com a sua profissão, né, com aquela sua escolha, há tempo de mudar ou de identificar quais seriam os primeiros passos para ele poder identificar que aquilo não está fazendo bem para ele e que há tempo dele procurar algo diferente ou melhor? Primeiro esse sentimento, se ele de fato está se sentindo infeliz, né, ele precisa procurar os motivos, né, e há tempo sempre, né, ele pode mudar de profissão no momento que ele quiser, obviamente que quanto mais solidificada está a profissão dele, mais difícil é ele fazer esse processo de mudança. Então, quanto antes ele descobrir o que dá felicidade para ele, o que traz felicidade para ele, é melhor para ele. Agora ele precisa ver também, fazer uma autoanálise, às vezes é ele que não está compatível com o ambiente, então ele precisa mudar a atitude dele, precisa mudar o comportamento dele, porque não adianta ele trocar de companhia, porque ele vai continuar infeliz. Então é importante ele ter essa clareza, né, que a gente falou aqui em outros momentos também, do autoconhecimento. Com certeza. Bom, obrigado, Dimas Facioli, do Emprego e Oportunidade hoje, trazendo essa pesquisa, trazendo dicas importantes também, tanto para as organizações ou para os colaboradores. Boa semana, Dimas. Até mais. Obrigado, Regi. Boa semana a você e a todos. Grande abraço.